Então, peraí. É um pouco diferente essa situação, porque eles estão se baseando, né, para falar desse tema, sobre a questão que eu falei que se eu percebo que eventualmente é armadilha, eu nem fico para eventualmente falar nada, né? Mas ali eu tinha que resolver um problema de imagem, né, em relação à informação nova. Só que nesse caso foi diferente por alguns motivos que eu vou eventualmente listar, mas um deles, na verdade, é diferente, porque eu estava presumindo que eventualmente a informação de que eu eventualmente haveria abandonado alguma coisa assim, ela já era eventualmente pressuposta. Então aí não tem problema eventualmente eu responder mesmo esperando armadilhas. E na verdade não é que eu esperei armadilha não, porque eu não voltei no ministério, né? Eu voltei para pregar justamente para falar o que faltava, para resolver esse problema, né? Para que esse argumento não possa ser usado contra mim. Fiz isso, né? E depois voltei não no ministério para completar algumas informações, mas no ministério fui e voltei para dar essa informação, justamente para anular esse argumento, né? E havia depois algumas informações a mais, eu fui em outro momento, só que eu não voltei no ministério, né? Então eu fui no ministério especificamente, resolvi o problema, e depois voltei no outro dia em que, antes de o ministério começar, apenas com o objetivo de fazer alguns complementos de palavra, mas não voltei no ministério porque havia armadilha, como eu falei, né? Então, como eventualmente eu tinha falado, não retornei ao ministério. Se eu percebo que é armadilha, eu pego e saio, né? Justamente obedecendo isso que eu falei. Mas também com o objetivo de, mesmo havendo armadilha, né, resolver a questão de que a acusação feita contra a minha pessoa em relação a deixar as pessoas presas. Então fui resolver essa questão, né? Precisava resolver isso. Mas você veio mesmo sabendo da armadilha. Claro, mas aí porque eu presumi que a armadilha o tema já tinha eventualmente sido abordado, né? Diferente do tema da questão profissional da outra vez, em que se falaria da questão profissional e ainda se lançariam várias armadilhas. Nesse caso eu não tinha eventualmente pressuposto que essa questão já tivesse sido trabalhada, na verdade, né? No caso, aquela questão ainda não havia sido trabalhada, então eu poderia conseguir evitar, eu poderia conseguir impedir que esse tema fosse trabalhado, ou que houvesse a necessidade de trabalhar o tema, porque eu já não estaria no ministério. No segundo momento, não. No segundo momento, eu já presumi que havia questão e eu tinha que resolver, mesmo que houvesse armadilha. Se bem que não, porque na verdade houve armadilha lançada no ministério, eu só resolvi ali a parte da pregação que me cabia, ainda fiquei mais um pouco no ministério e fui embora, e não voltei. Então, na verdade, eu segui a minha palavra, né? Então, esse retorno foi apenas para essa questão. Então, veja bem. E por isso, inclusive, que eu não podia responder antes, né? Atacar a minha imagem pesadamente como se eu fosse contra as pessoas, né? Então, nesse sentido, isso é o que justificava qualquer tipo de retorno. Se falassem da questão, por exemplo, do trabalho, era diferente. Vez que aí seriam muitos argumentos, tem essa também. A questão ali do abandono era só pegar, chegar e resolver. Porque uma vez que eu voltei para pregar sobre os mandamentos, já resolvi o problema, né? Já mostrava que eu não tive a intenção de abandonar ninguém, nada disso. Só por essa simples intencionalidade. Mas eles estão... Isso eu resolvi. Aí eles tentaram trabalhar com outra contradição. Não, mas você falou que se eventualmente tivesse armadilha, você iria embora. Então, eu fui embora. Eu fui embora. Eu fiquei aquele dia. Percebi que era armadilha, não voltei mais. Aqui só uma ida bastava para provar que eu não queria deixar ninguém preso, né? Então essa é a prova. As armadilhas lançadas contra mim foram em off nesse dia. Tem essa também. Elas foram lançadas em off, elas não foram lançadas publicamente. Então muda também. Se eu percebo que a armadilha é pública, é outra coisa. E aí eu até não sei qual seria a minha reação, até porque eu teria que eventualmente responder alguma coisa. Como as armadilhas foram em off e não publicamente, não foi nada eventualmente exposto contra mim e para os outros, né? E na outra situação em que eu saí alguns anos atrás, sim, as informações estavam sendo publicadas, no sentido de falar no sentido de falar que eu não tinha falado. Não, digo assim, peraí. Eu terminei a minha parte para mostrar que estava disposto a completar o que me faltava, o que eu até falei que faria.
no sentido de falar que eu não tinha falado atento sobre a questão dos mandamentos. Eu tinha falado já sobre isso, né? Só que eu fui lá justamente para completar a informação. E num dia que eu fui no ministério, falei novamente sobre a questão dos mandamentos e deixei talvez mais claro, ainda faltando alguma coisa, mas eu não retornei no ministério, porque eu percebi que era armadilha, entendeu? Nessa situação, não quer dizer que eu não iria ficar até o final aquele dia, né? Até porque eu fiz muito pouca coisa, né? Eu não voltei depois, só aquele dia, e para completar o que faltava. E daí, que eu ia voltar outro dia, peraí, saí quando... Justamente, saí quando percebi a armadilha. Terminou aquela entrega do alimento para as pessoas, percebi que a armadilha, foi embora. Só que eu esperei terminar a entrega. Ah, mas você saiu não. Então, o fato de eu não voltar já é, na verdade, eu sair, né? Então significa justamente isso. Fiquei até o final para ajudar, mas não voltei ao ministério por armadilha. Quarto, eu preservei a imagem do outro pregador. Até porque, na verdade, em relação à crítica da igreja, que a igreja é perigosa, eu já tinha dito antes. Eu só não tinha dito a informação do mandamento. De maneira suficiente. Mas sobre a questão de as pessoas desconfiarem da igreja, não. Isso eu já tinha deixado o terreno preparado lá. Só falei mal da igreja, ou que eu, e mesmo nesse retorno à pregação, ou que eu já havia feito antes no próprio ministério. Cuidado com igrejas. Né? Porque o que eles estão tentando fazer? Tentando fazer, não, mas antes você saiu por outro tema, no caso, a questão profissional, mesmo que tivesse maldades argumentativas. Não, eu sairia pelas maldades também. Tanto que nesse caso do ministério eu não voltei. Eu saí pelas maldades também. Só que eu precisava resolver a questão de não falar dos mandamentos. Ah, mas tinha armadilha. Por isso que eu não fiquei. Por isso que eu não retornei mais. Só fui uma vez. Eu não falei da questão profissional, né? Que seria longa e imprópria. Então essa questão sobre os mandamentos ela seria mais curta. Então tem essa também, né? A questão profissional não iria voltar para isso, mesmo que tivesse armadilha, porque é um tema muito longo. Eu entendi que seria um tema muito longo, porque foi um tema muito longo das outras vezes em que foi trabalhado. Esse seria uma coisa rápida, só chegar e fazer. Ah, mas é armadilha. Então, eu percebi que havia armadilha argumentativa. Por isso que eu não voltei. É a mesma coisa. A questão do abandono de filhos... outro argumento. A questão do abandono de filhos era contra eles, né? A questão profissional era só comigo. Eles iam expor uma questão profissional com vários falsos testemunhos, que não afetaria a pessoa deles, né? E seria um tema muito longo, então não teria por que trabalhar lá. A questão do abandono de filhos não, era mais emergencial porque era um argumento contra eles diretamente, como se eu estivesse contra eles, né? Por isso, eu podia esclarecer. A questão profissional não se referia a eles, as pessoas atendidas. Logo, seria uma questão exagerada e fora de propósito trabalhada lá, veja bem, exagerada e fora de propósito ser trabalhada lá e se tocar do tema do ministério, salvo fossem apenas ditas verdades sobre o tema. Essa é a questão. Mas Alex, tinha armadilha dessa vez, mas a armadilha ficou em off. Só que mesmo sendo em off, já justifica eu não retornar ao ministério. Tanto que eu não fiz, só que eu tinha que resolver só a questão da pregação dos mandamentos. Essa era a grande questão. Mas antes você saiu pela questão profissional. Não, eu saí porque tinha falso testemunho em relação a isso e seria um tema muito longo. Não, mas agora também tinha armadilha. Por isso que eu fui uma vez só. Porque eu fui justamente porque eu teria que trabalhar com a questão dos mandamentos. Eu teria que terminar essa questão. Porque essa questão, na minha visão, já havia sido dita. Essa armadilha já havia sido dita. E essa é uma questão que não poderia atacar a minha imagem. A questão profissional, eu não vou ficar respondendo. Mas se for ainda sobre a questão de que eu abandonei pessoas, e se esse argumento foi dito, agora já está resolvido. Né? Então era sim uma motivação, independentemente da armadilha, embora eu não tenha voltado da outra vez. Fui só para isso. Né? Antes de ir ao ministério, inclusive, havia uma orientação bíblica de que eu achei que não haveria armadilha, segundo o Salmo 37, versículos 35 e 36, dizendo que não havia lá a questão do cedro do Líbano e tal. Então era isso. E aquela coisa, a armadilha que no final, se eu não... depois no dia que eu retornei, não ao ministério, mas antes de o ministério começar, não era na igreja, mas no local onde é entregue, só para ressaltar, se houve armadilha, havia uma pessoa lá que poderia lançar uma armadilha contra mim, só que eu não entendi o que era. Então, como não parecia, podia ser armadilha, mas não exatamente parecia o que era, também não tinha problema. A grande questão era resolver a questão dos mandamentos para não afetar a imagem. Porque esse argumento já teria sido dito, entendeu? Essa é a grande questão. Essa é uma das grandes questões
nessa matéria. Então é isso aí, explicando por quê. Ah, mas aí você foi encarar o ministério mesmo sabendo que era uma armadilha, né? Sim, mas é que agora aí é um pouco diferente, porque não é questão... Porque antes eu achava que era armadilha e saí, lógico, eu achei que era uma armadilha que ia durar muito tempo. Ué, mas agora não teria armadilha? Não, porque agora, segundo o Salmo 37, versos 35 e 36, eu achei que não teria armadilha nesse momento. Porque já teria saído o cedro, entendeu? O cedro já teria saído. Então, não, eu achei que não teria armadilha nenhuma. Quando chego lá e vejo que tem armadilha, aí é diferente, porque aí tem que se presumir que o argumento sobre... O que muda é que o argumento sobre a questão dos mandamentos eventualmente poderia ter sido utilizado contra mim, não só o argumento profissional. Ou seja, eles deram um plus aqui sobre a questão dos mandamentos. Eu falei, não, então ok, agora eu posso eventualmente retornar com o objetivo de sanar essa questão dos mandamentos. A questão profissional não precisa, tanto que eu nem falei. Mas eu fui sim resolver a questão dos mandamentos. Ah, mas no final estamos curantes, estamos nervosos. Não, porque a questão do profissional eu poderia eventualmente trabalhar se fosse só verdade. Então essa é a questão, se fosse só com informações verdadeiras. Ué, mas agora nos mandamentos também teria informações falsas. Elas não foram expostas. Eu estava presumindo um pouco diferente, porque eles foram uma acusação a mais. Aí que tá, não era só acusação profissional, porque essa eu sairia. Acusação profissional com falso testemunho. Só que a acusação não se limitou a isso. Eu não sabia do argumento. Ela se limitou a o Alex deixou as pessoas presas espiritualmente. Aí eu achei que por esse argumento eu vou ter que eventualmente responder algumas coisas, mesmo que haja armadilhas no meio do processo. Então essa é a questão. Não era só a questão profissional. Se fosse só a questão profissional, eu não ia trabalhar por mentira. Como houve um plus argumentativo numa questão espiritual, eu falei, não, mas agora eu tenho que voltar. Não para falar do profissional. Ah, mas tem mentira, não importa. E de qualquer forma, mesmo que tivesse, eu peguei isso aí e não voltei mais. Então é isso aí. Fica esse complemento sobre a questão da pregação dos mandamentos. Porque eles estavam tentando justamente para lançar cada vez mais contradição, né? Para tentar lançar uma contradição. Mas se tem armadilha, por que você voltou? Para sanar uma argumentação que era muito perigosa contra a minha pessoa. Era essa a questão. Ué, mas você não vai sanar a questão profissional? Não, porque a questão profissional era muito mais demorada. A questão dos mandamentos é rápida, é um detalhezinho só, embora seja uma questão muito importante. A questão do profissional é muito mais demorada, né? Então era isso, tinha a questão do tempo também. A própria questão da temporalidade é um outro argumento. Então, valeu, por enquanto é isso aí. Valeu.